Tudo bem? Bom, continuando aqui, estávamos falando sobre transformadas de Laplace. Vimos a definição básica, a curva ROC, quando a Laplace é causal, quando a função é causal, não causal, para onde vai a curva ROC. Quem define a ROC, nós vimos que são os polos da função, né? ROC pode ir para a direita, para a esquerda, ela pode ser limitada, pode ser também vazia, né? Mostramos esses exemplos na aula passada. Agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da transformada de Laplace. São essas, desse slide que nós vamos ver: deslocamento no tempo, deslocamento na frequência, diferenciação no tempo e na frequência, integração no tempo e na frequência, escalonamento, convolução no tempo e na frequência, valor inicial e valor final. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver todos durante essa aula. Bom, o primeiro, deslocamento no tempo. Então, imagine que nós temos uma função x de t limitada pelo degrau e a Laplace dela é x de s. Se eu pego essa função e desloco ela até zero no tempo, aplico um atraso nela, no domínio da frequência, o que vai acontecer vai aparecer um exponencial multiplicando a função, e esse exponencial é elevado a menos st0. Então, o t0 que está aqui, ele entra aqui. Então, se eu dou um atraso aqui, ele aparece aqui. Se aqui fosse um avanço, aqui apareceria o sinal positivo. Tá? Então, provar isso é simples, basta aplicar a transformada de Laplace aqui, vocês vão chegar nesse resultado aqui. Tá bom? Peguem uma função qualquer, façam o Laplace dela, né? Vocês vão ter isso daqui, e aí aplicam um atraso nela e vê se chega nesse resultado. Tá bom? Quem quiser faz essa brincadeira aí em casa. Deslocamento no tempo, bastante útil. Ajuda muito a resolver os exercícios sem ter que calcular a transformada de Fourier, transformada de Laplace. Então, basta ir direto nessa propriedade. Bom, aqui tem um exemplo, é o 4.5 do LAT. Está pedindo para nós encontrarmos a transformada de Laplace desse sinal. Na verdade, desse sinal, que é esse aqui. Ele é o que? Ele é a soma desse sinal com esse sinal. Então, ele é o x1 mais o x2. Então, reparem que tanto o x1 quanto o x2 é uma combinação de degraus atrasados no tempo. Tá? E aí, o resultado da soma desse sinal com esse é esse aqui, x de t. E agora, eu quero saber qual é a transformada de Laplace de x de t. Então, uma maneira de resolver isso muito fácil é aplicar a propriedade de deslocamento no tempo. Então, veja bem, eu sei que a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre s. Então, se eu tenho o degrau deslocado, como é o caso desse termo aqui, ó, basta eu aplicar a propriedade. A propriedade me diz o quê? Me diz que eu vou pegar esse sinal, tá ele aqui, vou multiplicar por uma exponencial atrasada do tempo que eu desloquei. Então, se eu desloquei de 4, ela está aqui atrasada de 4. Pronto, não precisei aplicar na transformada. Agora, eu sei que tu de t, pela tabela, tem essa transformada de Laplace. E eu quero saber, na verdade, a transformada de Laplace desse termo e desse termo. Se a gente olhar para esse aqui, ó, ele é basicamente esse deslocado de 1. Então, eu vou aplicar a propriedade de deslocamento. Eu pego o resultado aqui, coloco aqui, e multiplico pela exponencial do deslocamento, que no caso é menos 1. Aqui eu faço a mesma coisa. Coloco aqui a transformada de Laplace, multiplicado por uma exponencial do deslocamento, que no caso é menos 2. Agora, vejam bem, eu tenho esse e esse resultado, que é esse termo e esse termo. Então, é só somar todo mundo. Ó. Somar e isolar os termos coincidentes aqui. Nós chegamos no resultado, que é a transformada de Laplace dessa função, sem ter que realmente calcular
a Laplace pela sua definição básica, que é aplicar a integral. O que nós usamos aqui? Tabela mais a propriedade do deslocamento. Muito mais fácil. Aqui tem uma outra propriedade, que é o deslocamento na frequência. É um pouco diferente. Então, se eu tenho essa função e essa transformada de Laplace, se eu desloco na frequência, no tempo eu multiplico por uma exponencial. Só que aqui o sinal da exponencial é ao contrário do deslocamento. Se aqui eu dei atraso, que é negativo, aqui o sinal é positivo e vice-versa. Aqui tem um exemplo mostrando isso, é o exemplo 4.6 do LAT. Temos a função cosseno, que pela tabela tem esse resultado. E eu quero saber qual é o inverso disso aqui para essa função deslocada de A. Então, eu peguei o S, avancei A aqui e avancei A aqui, ó. Tá? Então, aqui e aqui. Como eu avancei A na frequência, no tempo eu vou multiplicar por uma exponencial deslocada de A, né, com o sinal inverso, que é o negativo. Tá bom? E essa é uma outra propriedade, diferenciação no tempo, que é importantíssima. Ela é muito útil para resolver equações diferenciais, solução de circuitos, sistema massa-mola também é útil. Então, nós temos aqui uma função no tempo, cuja transformada de Laplace é essa. Se eu derivar essa função no tempo, o que acontece na frequência? Nós vamos ter um S multiplicando a transformada de Laplace menos a condição inicial no tempo. Tá? Então, em linhas gerais, é isso aqui, ó. Só que há uma regra mais genérica, porque eu posso ter derivada de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira, de quarta, de quinta e assim por diante. Então, a ordem da derivada vai ser esse n aqui, ó. Então, Laplace de uma função cuja derivada é de ordem n vai ser s elevado a n vezes o Laplace da função, menos s elevado a n menos 1 vezes a condição inicial da função, menos s elevado a n menos 2 vezes a derivada da função na sua condição inicial e assim por diante. Então, depende da ordem aqui, esse polinômio vai crescendo. Tá? Tem a diferenciação na frequência também, que é outra propriedade. Então, tenho essa função no tempo e, como resultado, essa transformada de Laplace. Então, agora eu vou derivar a frequência, vou derivar a transformada de Laplace. O resultado é pegar a função e multiplicar por t. Lembrando que aqui tem que ter um sinal negativo. Então, se não tiver o sinal negativo aqui, o negativo vai aparecer de cá. Tá bom? Aqui tem um exemplo da diferenciação do tempo. Nós temos essa função, foram dadas essas três condições iniciais, e eu quero saber qual é o Laplace da derivada de segunda ordem dessa função. Então, o n é 2. Então, eu vou aplicar na fórmula aqui, ó. Fica s elevado a 2, Laplace da função, menos s vezes a condição inicial, menos s elevado a menos 2 aqui, que vai dar s, aliás, s elevado a 2 menos 2, que vai dar s elevado a 0, né, e é 1. Então, por isso que não aparece aqui, vezes a derivada da função na sua condição inicial. Então, isso aqui é aplicação de fórmula. Aplicar a fórmula que nós acabamos de ver no slide. Tá? E aí, agora é só resolver. Lembrando que, por tabela, a Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre s n mais 1. Tá? Então, a Laplace da derivada de segunda ordem, ela vai ser s ao quadrado, vezes a Laplace de f. A Laplace de f, que é t ao quadrado, vai ser 2 sobre s ao cubo. É a aplicação dessa fórmula aqui. 2 sobre s ao cubo. Menos s vezes f0. Aqui é 0, então esse termo some. Menos o f' de 0, que também é 0. Então esse termo também some.
Portanto, o resultado disso aqui é isso aqui, 2 sobre S. Tranquilo? Aqui tem a propriedade da integração no tempo. Se eu tenho essa função e essa transformada de Laplace dela, quando eu integro no tempo, na frequência, na verdade, eu divido pelo fator da frequência, que é o S. E na frequência, se eu integrar na frequência, no tempo, eu divido pelo tempo. Tá? Propriedade do escalonamento. Se eu aplico uma compressão no tempo, vocês lembram lá no início da disciplina que fazer isso no sinal é aplicar, é comprimir o sinal. Então, se eu comprimo no tempo, na frequência eu expando e multiplico por esse fator de 1 sobre A. Então, compressão no tempo causa expansão na frequência. Expansão no tempo causa compressão na frequência. Convolução no tempo, essa propriedade é ótima, nos ajuda muito na hora de resolver sistemas lineares invariantes no tempo. Então, no tempo, se eu estou convoluindo, na frequência eu multiplico. Então, a transformada de Laplace ela é muito útil porque eu evito a convolução, que é difícil de calcular. Então, o uso da transformada de Laplace tem essa vantagem. Eu evito a operação convolução. Ela se transforma numa multiplicação. E na frequência, se eu convoluo na frequência, eu multiplico no tempo. Porém, na frequência tem que aparecer esse fator, 2π sobre j, no denominador. Para isso aqui ser possível. Tá certo? Bom, aqui é um exemplo da utilidade da Laplace na solução de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, nós temos essa entrada, resposta ao impulso, saída. O que a gente fazia antes? Pegava o x, convoluía com a resposta ao impulso e tínhamos a saída do sistema. Isso foi a nossa primeira prova. Agora, o que nós vamos fazer? É muito mais fácil pegar a entrada, transformar ela para Laplace. Aí eu vou pegar a transformada de Laplace e simplesmente multiplicar pela transformada de Laplace da resposta ao impulso, que é o Hzão, que é o que a gente chama de função de transferência, e vou ter a saída do sistema no domínio Laplace. Aí eu pego a saída do sistema no domínio Laplace, que não me interessa muito, aplico a Laplace inversa e finalmente eu vou ter a saída do sistema no domínio do tempo, que é quem realmente me interessa. Tá? Então o Hzão de S é a função de transferência, tá vendo? Por que é a função de transferência? Porque ela é a saída pela entrada. Então ele é a função de transferência do nosso sistema. Tá? E essa resposta aqui, ó, quando a gente faz esse processo, e pega o y de S e faz a Laplace inversa, é a resposta ao estado nulo do sistema, que a gente também já aprendeu, que antes a gente encontrava a resposta ao estado nulo aplicando convolução. Então agora a gente evita a convolução, o caminho é mais longo, mas é mais fácil e mais rápido através da transformada de Laplace, propriedade de convolução no tempo. Aqui tem um exemplo, é o exemplo 4.8 do LAT. Então eu quero convoluir essa função com essa. Vai dar um trabalho danado se eu for aplicar integral aqui para resolver isso, integral da convolução. Então eu prefiro ir na tabela de Laplace, eu acho a Laplace desse termo, acho a Laplace desse termo e multiplico os dois. Ponto final. Se eu quiser fazer a inversa, eu particiono isso dessa maneira, né? E aí, com esses termos aqui, pela tabela, nós encontramos essa inversa aqui. Então, inversa dessa parte, depois inversa dessa parte, tem isso, vezes u de t. E a parte inicial, que está multiplicando, ela é uma constante. E é mantida aqui. Tá? Então, ainda tem mais duas propriedades para mostrar, valor inicial e valor final, que fica para a próxima aula. E nos encontramos em breve. Um abraço.